Meus amores, é uma alegria estar aqui com você para mais uma telereabilitação. E hoje a gente vai falar da nossa coluna torácica aqui. Tem pessoas que têm uma gordurinha. Isso é uma posição que a vértebra fica, a última cervical, a C7, ela fica numa posição equivocada e tem vários motivos para isso e forma uma gordura em volta dela. Isso precisa corrigir? Precisa. E tem como? Vai para a fisioterapia cadeísta que você consegue. Também tem um aspecto simbólico aqui, mas hoje a gente vai falar da parte que se avizinha à cervical. Então, a coluna dorsal ou torácica começa abaixo da coluna do pescoço, da cervical, e vai indo até as últimas costelas. É essa parte que a gente vai falar, que eu vou te mostrar agora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que passa por aqui agora, eu sou Eliana Tessitori, fisioterapeuta, terapeuta integrativa, consteladora sistêmica familiar. Foi a fisioterapia e meu trabalho com a dança, que é a dança do ventre, que me levou à constelação, a entender o porquê que muitas vezes a gente tem dores e elas são representações dos nossos traumas, das situações que a gente está passando. E isso também me fez entender que muitas vezes a gente não pode, enquanto terapeuta, pegar aquele paciente e arrancar aquela proteção. Muitas vezes as nossas dores, as nossas alterações posturais ou mesmo de gestos são proteções para a gente passar por aquela situação. A gente pode sim ir trabalhando devagarinho para o nosso corpo, para a gente entender que nem sempre a gente precisa sofrer para passar ou sofrer muito por passar por certas situações difíceis. Muito bem, aqui a gente vai observar que esta coluna, ela se avizinha às costelas aqui, para proteger a nossa caixa do tórax aqui, para proteger coração e pulmões. Então, esta nossa coluna aqui, ela se avizinha às costelas, que vão margear o nosso corpo, vão vir aqui para frente, vão vir aqui para frente. Então, ela é uma coluna pouco móvel, mas ela é muito somática, porque é como se fosse um para-raio. Grudam nela muitas tensões, muitos modos de ser e muitas reações às situações que a gente passa. Muito bem. Então, aqui, desta coluna, como dos demais segmentos da coluna, saem nervos. A gente tem corpos vertebrais que ficam por aqui, aqui por dentro. Então, a gente consegue trabalhar esses corpos vertebrais e as apófises através de trabalho respiratório. E ela vai terminar onde começa o seu diafragma. Olha que interessante. Quando desce aqui, a gente tem as escápulas aqui, a gente tem as costelas e termina nessa abóbada que é no meio do corpo, que é o diafragma. A respiração presa mexe com toda a nossa coluna. Quando a gente está ansiosa também, toda respiração vai ter a ver com o posicionamento das vértebras da coluna torácica ou lombar, que é a nomenclatura. Okay? Tudo que acontece aqui nas costelas, nas asas, também tem a ver. Bom, o que a gente precisa aqui? Sim, a saber, esses ramos que saem, os nervos que saem daqui, eles vão para uma parte do nosso corpo, para o próprio tórax, mas também para vísceras. Por exemplo, quando a gente pega a dorsal alta, que é a que se avizinha com aqui o pescoço, ela vai estar ligada ao nosso estômago. E segundo a biodecodificação de Henri Zolder, esta biodecodificadora vai contar para a gente que por inervar o nosso estômago, quando há algo na nossa vida que a gente não digere, a gente pode estar sentindo dor por aqui. E pode até ter um torcicolo. Olha aqui, eu tenho um torcicolo, ele vai estar ligado na minha cervical, que é o controle da minha vida, o controle das situações, mas também ele está ligado nas minhas primeiras dorsais. Quando eu tenho um torcicolo que eu não consigo olhar para a minha esquerda, eu preciso ver a minha relação com a minha família, como está. E preciso também dar uma olhadinha no meu emocional, na minha ancestralidade materna, porque este lado do corpo representa isso.
Ao contrário, o lado direito, quando eu tenho torcicolo para minha esquerda, eu não consigo olhar para minha direita. Minha direita é meu pai, ancestralidade paterna, o meu trabalho. Para todo mundo é assim? Não, mas é uma correlação de como os impactos podem interferir no nosso físico, o psicoemocional, eles caminham juntos, ok? Então, mas como que a gente faz então? Conversa com sintoma. Torcicolo é um sintoma? Ou aqui, quando trava, a sua respiração é um sintoma? O primeiro, eu vejo você. O segundo passo, eu aceito que você existe. O terceiro, qual é a mensagem que você me traz? E traga de uma forma simples e clara. Porque o sintoma, ele conta alguma coisa. Você está percebendo isso? Isso também é importante para você saber, o terapeuta saber, o fisioterapeuta saber. Porque como eu conto para você, quando a gente toca em alguém, a gente toca na história dessa pessoa. Por isso que, às vezes, um caso da semana passada, a pessoa veio com uma dor aqui no dorsal, mas ela veio cuidar do pé. Ok. Veio, fez RPG, mas ela tinha uma dor aqui inédita. E eu perguntei, algo aconteceu diferente? Porque o nosso corpo absorve impactos. E ela falou, não aconteceu nada, na minha vida está tudo comum. Tá bom, a gente foi fazer sessão. Quando eu fui fazer o trabalho de cadeia muscular, ela falou assim, nossa, o meu marido rodou com um carro no sábado, você acredita nisso? Eu falei, e aí? Ela falou, nossa, eu acho que esta dor que eu tô sentindo aí, por que ela sentiu aqui? Porque aquela situação foi pesada para ela, foi muito forte para a estrutura dela, que é simbolizada pela coluna, para a estrutura aguentar. Mas ficou no inconsciente, porque afinal o marido ficou bem, não aconteceu nada com ele. Bom, muito bem. Essa parte mais mediana, ela pode estar ligada às suas tarefas do dia a dia, ao seu trabalho, quando isso te sobrecarrega. Mas o que acontece aqui também é que quando a gente sente sobrecarregar, aqui, como a gente tem uma curvatura, que é uma cifose fisiológica, então costas muito retas, aquela pessoa que é mais rígida, que precisa peitar o mundo, às vezes já passou essa fase na vida, mas o comportamento continua o mesmo, por isso que precisa cuidar. Aqui, então ela, quando termina a cifose, começa a lordose fisiológica. Então, quando a gente tem essa coluna com dor, ou a gente está mais encolhido, mais encolhida, ela vai sobrecarregar também a lombar. E assim o nosso corpo, ele é todo interligado. Outra situação que pode aparecer para você é, por exemplo, quando você está magoado ou magoada. Não com raiva. Raiva é muito costas. Sabe quando o animal, ele eriça os pelos porque ele vai ter que se defender? Ok. Bom, mas aqui, mágoa, tristeza, coração partido, luto, quando eu sinto aqui essa parte, e eu preciso ficar um pouco comigo mesma, independente se é saudável, se não é saudável, se é a fase que você está passando, conscientemente ou não, mas quando você está ensimesmada aqui, você pode criar uma alteração nesta coluna aqui, aumentando essa cifose, e precisa cuidar. Como que a gente vai fazer hoje? Pega lá sua colher de pau para a gente ter mais consciência corporal desta parte da nossa coluna. Por quê? Porque, como eu já disse para você nos nossos outros encontros, a gente tem menos receptores nervosos nas costas. Mesmo porque a gente está no espelho, a gente se vê, eu estou aqui falando com você, eu estou vendo a minha frente. Mas para eu ver minhas costas direitinho, só se eu tiver um espelho aqui. Bom, então a gente vai usar essa parte, aqui pode ser qualquer colher de pau, pode ser um bambu também, a parte redondinha, bambu, cuidado que tem os nós. E eu vou começar a aumentar a minha consciência corporal aqui. Veja, se não tiver dando para ver, você me fala que eu gravo um outro pedacinho. Mas eu quero que você sinta mais a sua coluna dorsal ou torácica. Eu estou fazendo uma percussão óssea em todo o trajeto da minha coluna dorsal. E eu vou também aqui percutir as asas. E você vai entender o porquê. Asa, aqui e asa.
Você que está fazendo com mais tempo, se você tem mais tempo, você pode ficar um pouco mais de tempo, porque essa percussão, ela já relaxa. Eu vou percutir também aqui o trapézio, esse músculo, um pouquinho, que normalmente ele é sobrecarregado pelas nossas atividades da vida profissional, da vida diária aqui, ok? Muito bem. Agora, me fala se você não está com as costas mais presentes. Presta atenção. Por que eu pedi para você percutir a escápula? Porque se a escápula está muito relacionada com a posição do ombro. Aqui. Vamos supor que eu estou assim, você não é assim, mas estou exagerando para você ver. Não adianta, se eu tenho uma alteração do ombro, arrumar o meu ombro se o resto da minha coluna está em desordem. Então, a gente vai melhorar a posição da coluna para o ombro, um tanto do ombro alterado, ele já vai para o lugar. E se não for, aí sim você está pronto para fazer um alongamento, ok? Então calcanhar, dedinho, topo da cabeça lá para o teto, acionando o seu abdômen, aciona o assoalho pélvico, contrai o períneo um pouquinho, relaxa as costas. Põe a mão aqui atrás no seu sacro, põe a mão na sua pubis aqui, para regular a posição do quadril. Topo da cabeça lá para cima, respira longamente. Procura respirar nas costelas. Põe a mão em você, em osso. Sopra o ar e alonga um pouquinho. Alongar, não faz assim, e nem aqui, né? Então, o queixo vai ficar paralelo ao chão. Topo da cabeça lá para cima, e eu vou fazer movimento de onda aqui com a minha coluna dorsal. Queixo no peito, eu desço, aqui até a altura, uns 45 graus, aqui para frente de flexão. Agora eu olho lá na frente e vou subir ao contrário, para eu ganhar mobilidade para essa coluna que é um pouco rígida por natureza, para proteger pulmões e coração. Eu desço 1, 2, 3 e volto 1, 2, 3. E mais uma vez, queixo no peito, desce. Primeiro alonga, sopra o ar, alonga. Inspira e desce. 1, 2, 3 e vai lá para frente. 1, 2, 3. Muito bem, aqui. Bracinhos para dentro. Respira e abre. Inspira. E expira. O que eu estou fazendo aqui? Mandando ar para as costas. Abrindo, afastando as asas, que a gente precisa também para movimentar melhor essa parte da nossa coluna. Abre, abre, abre os braços, dobra os dois joelhos, entrelaça os dedos, faz um C com a sua coluna, manda o ar para trás, puxa, 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 inspira, prende o ar, volta. E observa como você está. Lembrando que a gente tem liberdade interior para mudar os nossos pensamentos, a maneira que a gente pensa também, os nossos sentimentos, a maneira que a gente sente também. E que nós não somos as coisas que nos acontecem, mas a gente cuida de cada coisa que nos acontece. E às vezes a gente precisa de alguém para dar a mão, às vezes não. Um beijo, meus amores. Muito obrigada pelo tempo da sua vida que você investiu aqui comigo. E eu com você.